Amém, irmãos? Irmãos, para a gente entrar no tema, né? Que o tema hoje é comunhão, fonte de ânimo. Para a gente entender um pouquinho como que a comunhão ela vai nos gerar ânimo, a gente precisa dar uma boa analisada em João capítulo 15. Quando Jesus ele vai falar acerca com seus discípulos dele sendo a videira verdadeira, né? A gente vai avaliar que Jesus ele vai dizer para os seus discípulos a seguinte coisa: olha, para que vocês possam gerar frutos, vocês precisam estar ligados em mim e eu estar ligado em vós. O capítulo 15, se a gente for avaliar bem claramente, Jesus está falando acerca da comunhão com os seus discípulos, de estar em conjunto com ele. E o que seria a comunhão, né? O que seria a comunhão? É a realização de algo em comum, né? Realizar algo em comum com uma pessoa. Então Jesus ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha, para vocês caminharem, para vocês darem fruto, vocês precisam estar ligados em mim, sendo eu essa videira verdadeira e vocês sendo o ramo. A gente vai ver isso bem no comecinho do capítulo 15, né? E um ramo, irmãos, fora da videira, ou se você pegar um exemplo mais clássico aí, se você pegar um pé de maçã, uma macieira, e você tirar os galhos dela, não vai gerar fruto. Aqueles galhos cairão no chão, secarão, e não terão utilidade, a não ser para ser queimados no fogo. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês não tiverem ligados à minha pessoa, nada vocês podem fazer. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o centro, eu sou a fonte desse negócio aí. Se vocês querem gerar fruto, se vocês querem continuar caminhando, se vocês querem produzirem algo, né? Vocês só conseguem fazendo isso estando ligados em mim. Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês precisam estar em perfeita comunhão comigo, para que as coisas possam ocorrer de uma forma legal, de uma forma espiritual, muito bacana, para que vocês possam dar fruto. Se você tirar um galho, qualquer galho que vocês tirarem aí da macieira, e se vocês tirarem, ele não vai produzir nada, porque ele não está ligado no tronco principal. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: vocês precisam estar ligados em mim, eles precisam estar ligados comigo. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que Jesus está dizendo é o seguinte: além da comunhão comigo, vocês precisam ter comunhão com a minha palavra, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu tenho ensinado para vocês, desde quando Jesus escolhe ali os 12 discípulos. É isso que Jesus está dizendo, o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, além da comunhão comigo, precisa haver uma comunhão com a minha palavra, com aquilo que eu ensino. Vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Além da comunhão com Jesus, de estar ligado nele, e comunhão com a palavra de Cristo, Jesus está dizendo o seguinte: agora vocês precisam também ter comunhão na oração. Ele está dizendo: o que vocês pedirem, lhes será concedido. Jesus, irmãos, em todo o seu ministério com os seus discípulos, ele se coloca como o cara principal. Para vocês fazerem algo, vocês precisam estar ligados a mim. Para vocês expulsarem demônios, precisam ser expulsos no meu nome. Para fazer milagre, precisa fazer milagre em meu nome. Veja, irmãos, que tudo quanto nós formos fazermos, a gente precisa estar em perfeita comunhão com Jesus. E a comunhão é isso, é essa sintonia de sentimentos, né? Do modo de pensar, de agir, de sentir e se identificar com ele. Isso é a comunhão que Jesus está dizendo. Jamais à frente a gente vai ver que Jesus começa, além de ensinar essas questões de estar ligados com ele, dele ser esse tronco principal, né, a videira principal, e nós como os discípulos sendo ramos, Jesus começa a dar algumas notícias para os seus discípulos. Olha, depois que vocês tiverem essa comunhão comigo, depois que vocês estiverem verdadeiramente ligados comigo, vai acontecer alguma coisa aí com vocês. Vocês serão perseguidos, serão expulsos da sinagoga. Ele começa a dar algumas notícias que eu não gostaria de receber, né? Os discípulos primeiro são ensinados ali
acerca de estar em comunhão com Cristo, com a sua palavra, estar em comunhão com Ele, estar em comunhão em oração com Jesus, mas agora Jesus está dizendo o seguinte: depois que vocês estiverem ligados nessas coisas, acontecerão algumas coisas meia ruins aí para vocês. Vocês serão perseguidos, serão expulsos do meio das suas sinagogas, serão odiados por causa do meu nome, as pessoas me odiarão, também odiarão a vocês, por quê? Vocês obedecem a minha palavra, e eles te odiarão. É uma notícia, eu posso dizer que é uma notícia um pouco ruim para os discípulos, né? Dá aquele baque, ele fala, poxa, eu imagino né, os discípulos pensando assim, poxa vida, ele nos ensinou a estar ligado nele, mas se nós estivermos ligados nele, ele diz que nós seremos odiados, seremos expulsos, espancados, enfim, uma série de situações. E Jesus vem dizendo ali, né? E Jesus continua alertando ele, já no comecinho do capítulo 16, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Jesus está dizendo assim, ó, estou te dando um pré-aviso do que vai acontecer com vocês. Depois que vocês tiverem essa perfeita comunhão comigo, eu estou avisando agora o que vai acontecer com vocês, tudo que vai ocorrer com vocês, e eu estou dizendo isso para que vocês não venham tropeçar lá na frente. Sabe aquela história que você vai trazendo ali, tá em perfeita comunhão com algumas coisas, chega lá na frente, acontece algumas coisas ruins, você fala, poxa, não fui avisado. Não, Jesus está prevenindo os seus discípulos e nos previne, dizendo o seguinte, olha, estou dizendo tudo isso, estou avisando para que vocês não venham tropeçar. Depois disso, irmãos, Jesus vai dizer acerca da sua ida para o Pai. Né? Ele está dizendo para os discípulos, agora vai chegar um momento em que eu vim para o mundo, mas agora eu estou retornando para o meu Pai. Agora, a Bíblia vai dizer, nesse capítulo 16, que bate uma tristeza nos seus discípulos, umas dúvidas, porque eles não entendem, eles olham para Jesus como o cara, o pilar, eles têm em Jesus o cara que faz os milagres, é o cara que vem caminhando ali no seu ministério, fazendo todos os milagres, eles olham ali para Jesus e falam, poxa, agora ele vai embora, né? Poxa, e agora? Agora Cristo está voltando para o Pai, eles não conseguem entender isso, e bate essa dúvida e essa tristeza. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver que eles têm esse questionamento dentro do seu coração, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer o seguinte para eles, que a tristeza daquele momento, que eles estavam sendo, depois daquelas notícias ruins, e depois de Jesus dizer para eles o seguinte, olha, eu vou para o Pai, né? Jesus diz que, olha, vocês estão tristes agora, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Porque Jesus começa a dar uma boa notícia para eles, dizendo o seguinte, olha, eu vou, mas eu mandarei um consolador, um cara aí que vai ajudar a vocês a ser, ele será a minha testemunha e vocês também serão a minha testemunha. Agora Jesus está dizendo o seguinte, o ministério do Espírito Santo agora vai estar com vocês, ele vai estar com vocês, e agora vocês também precisam estar em perfeita comunhão com o Espírito Santo. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Porque ele testemunhará coisas de mim para vocês, e vocês testemunharão para outras pessoas. E esse é o trabalho do Espírito Santo, estar ligados em nós. Estar ligados com o Espírito Santo, ter essa comunhão para que a gente possa continuar caminhando. Em meio às dificuldades, irmãos. Depois de receber as notícias ruins, depois de receber a notícia que Jesus iria voltar para o Pai, os discípulos se entristeceram, mas agora Jesus está dizendo para eles o seguinte, agora vocês vão ter o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo quem converterá a tristeza de vocês em alegria. Veja, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte, agora, vou dar um exemplo aqui, só para os irmãos entenderem. Eu gosto de dar esses exemplos, porque eu acho muito engraçado. Quem já assistiu o desenho do Popeye? Os mais antigos assistiram. Eu assistia quando era criança, nem passa mais esse desenho. O Popeye, irmãos, toda vez que o Brutus ia tentar sequestrar o Olivia Palito, ele tentava enfrentar o Brutus, mas de vez em quando ele tomava uma surra. E quando ele tomava uma surra, do que o Popeye precisava, né? Para ter força novamente? Do espinafre. Quando ele comia o espinafre, olha, o Brutus penava na mão dele, porque ele tomava um couro e o Popeye conseguia, né, ali pegar a Olivia Palito de volta. Agora Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o nosso espinafre. No momento de tristeza, de angústia, de dificuldade, Jesus está dizendo assim, vocês vão passar por tudo isso, mas haverá um cara aí que eu mandarei,
que será o Espírito Santo que dará esse ânimo para vocês. Vocês sabem, irmãos, que o ânimo, a palavra ânimo, ela quer dizer que é uma força excessiva, uma coragem excessiva que nós não temos. Por si só, nós não temos. O Popeye não tinha força suficiente para bater no Brutus. Mas quando ele comia o espinafre, vinha essa força excessiva. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, o Espírito Santo vai vir, vai habitar em vocês. E agora, diante de todas essas dificuldades que eu coloquei para vocês, o Espírito Santo é o cara que vai dar ânimo para vocês. É o cara que vai dar essa força excessiva que vocês tanto necessitam. A tristeza de vocês agora não vai ser mais tristeza, ela se converterá em alegria, em ânimo. Eu acho que o Davi quer pregar no meu lugar. Se converterá em ânimo, nessa força excessiva, nessa força excessiva que vocês tanto necessitam. Sabe por quê, irmãos? Os discípulos, depois de escutarem essas coisas de Jesus, quem gostaria, né, irmãos, de escutar que nós seríamos perseguidos, né? A notícia ruim, que nós seríamos, sei lá, espancados, mortos, né? Perseguirão vocês, as pessoas vão te odiar. Os discípulos, claro que bate uma tristeza, só que Jesus sabia que eles necessitavam desse ânimo. Jesus entendia e olhava para eles, enxergava neles, sondava o coração deles. Lá no versículo 17, para frente, a Bíblia vai dizer que Jesus olha e vê o coração deles entristecido e com dúvidas. E Jesus está dizendo agora o seguinte: agora vocês não precisam mais ter isso, porque eu enviarei do meu Pai o Espírito da verdade, que vai dar para vocês essa coragem que está faltando. Claro que vai faltar coragem, porque no momento que Jesus diz, vocês serão perseguidos, expulsos, as pessoas vão te odiar, falta um pouco de coragem, eles têm medo, mas agora o Jesus está dizendo, o Espírito Santo é esse cara que vai dar coragem e vai tirar todo o medo de vocês, e vocês terão condições de testemunhar em meu favor, e ele também testemunhará coisas de mim para vocês, para que vocês possam dizer para outras pessoas. Veja que no capítulo 15, Jesus está dizendo o seguinte: estejam ligados em mim, estejam ligados às minhas palavras, e estejam com perfeita comunhão na oração. Depois de tudo isso, acontecerão essas coisas, mas virá o Espírito Santo, que virá sobre vocês, e vocês terão esse ânimo, mesmo que em meio às dificuldades. Porque, irmãos, Jesus em nenhum momento prometeu para nós uma vida só bem-sucedida. A gente está aqui em 12 dias de clamor, estamos no 4º dia, estamos aí no 4º dia, que é a significância do mês de abril. Nós queremos os 12 meses de bênção, mas nem os 12 meses serão de bênçãos. Mas Jesus prometeu uma coisa: um cara que vai dar o ânimo necessário para a gente continuar em meio às dificuldades, em meio aos problemas que virão. O 2022 pode ser um ano de muitas lutas, mas também pode ser um ano de muitas vitórias. Mas o Espírito Santo estará conosco todos os dias. Foi isso que Jesus prometeu para os seus discípulos. Olha, Ele estará com vocês todos os dias. Quando faltar coragem, quando faltar ânimo, irmãos, vocês podem pedir para esse Espírito Santo que virá aquela força excessiva. Quem já passou por isso? No momento de dificuldade, que você olha o problema, que você olha aquela situação difícil e você diz assim: olha, não vai dar. Mas quando você ora, a Bíblia vem e diz, quando você ora e quando você fala com Deus, você ganha coragem e força necessária para passar por este problema, para passar por essa dificuldade. E essa força não é uma força, irmãos, como alguns acreditam que é o Espírito Santo, como se fosse um cabo de energia que você corta e toma um choque e você ganha força. Não, ele é uma pessoa que está conosco todos os dias e dá essa coragem necessária que nós tanto precisamos. Nós vamos ver, irmãos, em Lucas, capítulo 24, que depois da morte de Jesus, os discípulos, aqui no capítulo 16, Jesus diz para eles: olha, vocês agora creem, né? Aqui no 31, eles aproximam-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, pois eu estou com o meu Pai. A gente vai ver, irmãos, antes de eu entrar em Lucas 24, que Jesus, ele tinha uma perfeita comunhão com Deus. E é isso que ele está ensinando para os seus discípulos, a perfeita comunhão com ele. Você vai ver que em todo o tempo,
Jesus, no seu ministério, ele vai dizer o seguinte: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não era a vontade dele, mas sim do Pai. E ele sempre diz o seguinte: olha, eu estou ligado no Pai e o Pai está ligado em mim. E aí ele estica isso para os seus discípulos: e vocês precisam também estar ligados em mim. Quando ele diz: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, e vocês são ramos. Percebe, irmãos, a comunhão aqui que nós temos que ter, a comunhão que Jesus ensina? Agora, irmãos, entrando aqui em Lucas 24, 32, a gente vai ver que depois da crucificação e da morte de Jesus, passado ali os 3 dias, Jesus ressuscita, mas os discípulos estão todos trêmulos, com medo do que viria depois da morte de Cristo. Eles não compreenderam que Jesus dizia para eles o seguinte: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Não, eles estavam todos escondidos, com medo, sem saber o que fazer, e tinha 2 homens a caminho de Emaús. Lucas 24 vai dizer que esses homens caminharam por ali e estavam tristes, desanimados, sem saber realmente o que fazer. Mas no caminho, a Bíblia diz que o próprio Cristo aparece para eles e começa a questioná-los acerca de algumas coisas. E Jesus pergunta: olha, por que vocês estão tristes aí? E eles dizem assim: olha, você não está sabendo? Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que houve. Crucificaram Jesus, o cara era um grande profeta, vinha fazendo milagres. Nós acreditávamos que ele era o redentor de Israel e do mundo, né? E Jesus está dizendo: sério? E aí chega um momento ali que Jesus diz para eles assim: agora eu vou embora. Não, fique conosco. Quando Jesus parte o pão, falando com eles, quando Jesus parte o pão, eles e reparte ali com eles o pão, eles olham e começam a ver que era o próprio Cristo. Jesus desaparece naquele momento, mas uma coisa é interessante. Lucas 24, 32, um pergunta para o outro e diz assim: perguntaram uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos empunhava ou nos falava sobre as Escrituras? É o ânimo que aqueles homens precisavam para retornar para Jerusalém, para cumprir-se a promessa do Espírito Santo. Depois dessas palavras, depois que Jesus fala com ele, o coração daqueles homens tem um ânimo necessário para eles retornarem. Falam assim: opa, peraí, vamos voltar. Era o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que ele se reúne novamente com os discípulos ali e relatam: olha, nós o vimos, ele partiu o pão. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus fala com ele, o coração daqueles homens queimam e eles voltam a ter o ânimo. Acabou o medo. Eles não precisavam mais ir embora. Agora eles precisam retornar e por causa das palavras de Cristo. Porque Jesus aparece para eles. É a comunhão de Cristo com os seus. Quando, neste momento de dificuldade, quando Jesus aparece para eles e eles entendem que era o próprio Jesus, volta a bater o ânimo com eles e eles enxergam e falam assim: era o próprio Jesus. Agora eles estão animados, eles voltam para Jerusalém para conversar com os discípulos e relatar o que houve. Estar em perfeita comunhão com Cristo é ter esse ânimo necessário. Agora, irmãos, uma coisa é certa. Como ministrou a nossa irmã Letícia, não adianta a gente estar só em perfeita comunhão e oração. E a palavra? Não. Precisa haver um equilíbrio. Por isso que Jesus, no capítulo 15, ele vai dizer assim: estejam em comunhão comigo, com as minhas palavras, e quando vocês orarem, pedirem, receberão. É a perfeita comunhão, com a oração, com a palavra e com o próprio Jesus. Para a gente finalizando, irmãos, quando Jesus diz assim: contudo, tenham ânimo. Depois ele de dar essas notícias, ele está dizendo assim: se vocês estiverem ligados comigo, vocês terão paz. Não do jeito que o mundo dá. Sabe por quê, irmãos? A gente não encontra paz, a paz que nós necessitamos, nós não encontramos aí afora. Nós só conseguimos encontrar quando nós estamos em perfeita ligação com Cristo. E ele está dizendo assim: contudo, vocês terão aflições nesse mundo. Ele está dizendo o seguinte: terão muitas dificuldades. Terão muitos problemas, muitas dificuldades virão sobre vocês. Mas se vocês estiverem comigo, vocês terão paz. E além de ter paz, vocês vão ter, entenda uma coisa: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo vai dizer, não vou lembrar onde, não sei se é aos Coríntios, enfim, são tantas as cartas de Paulo, mas ele vai dizer o seguinte: que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Por mais que as dificuldades se levantem,
Por mais que o cenário mundial e o nosso cenário econômico, enfim, não esteja dos mais favoráveis, que a gente possa ter ânimo e entender uma coisa, que Cristo venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Em Isaías, irmãos, capítulo 40, no versículo 31, depois que o povo vai para o cativeiro babilônico, eu imagino o medo e o desânimo do povo. Mas o Isaías vai dizer no capítulo 40, no versículo 31, ele vai dizer o seguinte, que ele dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque estão ligados em Cristo Jesus, porque esperam e confiam em Deus. Essa é a palavra que Isaías dá para aquele povo, uma palavra de ânimo. Olha, vocês estão aí num cativeiro ruim, o negócio está fervendo, mas esperem no Senhor, porque vocês renovarão as suas forças. Isaías, quando diz isso, ele já está profetizando que Deus tirará esse povo do cativeiro. E é isso que nós temos que entender. Esperar em Deus é saber, né, a confiança, é entender, irmãos, é confiar numa coisa que você nem está vendo ainda, mas que vai acontecer, porque foi o próprio Jesus quem disse. Em Salmos, irmãos, capítulo 125, no versículo 1, para a gente já ir para os finalmente, para a gente orar. Vai dizer assim, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiar no que Jesus disse, você não vai se abalar, você vai permanecer firme em meio às suas dificuldades. No Salmos 9, versículo 9 e 10, vai dizer que o Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara aqueles que te buscam. Deus nunca desampara, irmãos, quando nós estamos em perfeita comunhão, como ele disse no capítulo 15, estejam em comunhão comigo, com a minha palavra, e quando orarem, pedirão e receberão. Amém, irmãos? Você possa ter sido abençoado nesta noite, que Deus possa literalmente dar esse ânimo e essa força excessiva que tanto nós vamos precisar para o ano de 2022. Que Deus te abençoe, e essa é a palavra que eu tenho para vocês. Amém? Deus abençoe.